Olá, queridos amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos lá para mais um programa, A Hora da Mediunidade. Hoje vamos falar sobre fluidos. Teremos aqui a participação do nosso queridíssimo guru, Raimundo. Boa noite, Eliana, Cristóvão, Sueli, né? Obrigado por mais uma vez estar aqui, vocês me aceitarem aqui nesse programa, né? Que é mais uma fonte de aprendizado sobre mediunidade, que é um tema tão recorrente, né? Que está em todo dia, em todo momento, em todo lugar, né? Desabrochando aí nas pessoas e todo mundo sem saber o que fazer, como fazer, né? E esse programa vem realmente trazer luz para essa questão, né? Obrigado, né? E estamos aqui. Muito bom ter você com a gente, Raimundo. Suelen Dantas, boa noite, muito bem-vinda. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês novamente nesse encontro semanal. Cristóvão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Liliana, boa noite, meu irmão Raimundo, minha irmã Sueli, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Vos peço licença a adentrar em vossos lares e que os fluidos do tema de hoje possa esses direcionar a cada lar, fazendo assim as renovações necessárias. Vamos com Jesus que vai dar certo. Amém. Amém. Bom, gente, nosso tema de hoje, fluidos, é um tema complexo, até um pouco difícil para entendimento de muitas pessoas, eu sou uma delas. Qualquer dúvida, deixem seus comentários lá no chat, que vamos responder a todos. Bom, hoje eu vou começar com a Suelen. Suelen, primeira pergunta para você. O que é fluido e qual a diferença entre fluido cósmico universal e fluido vital? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é fluido. Para a física, fluido é a matéria no estado líquido ou gasoso. Para a gente, fluido é um pouquinho mais do que isso. Leon Denis ele diz que é a matéria tornada invisível e imponderável. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E aí ele explica: sim, Deus acima de tudo, a matéria e o espírito. Se a gente compreender a existência de um fluido, como essa matéria, um elemento num estado que seja capaz de produzir subprodutos, que são os outros fluidos, tá? A gente entende, tem a terminologia do fluido cósmico universal, mas o fluido cósmico, que é aquele que se encontra no espaço, ele já é um subproduto do fluido universal. O fluido elétrico é um subproduto do fluido universal. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador. Nós temos no universo, 90% dele é formado por esse fluido cósmico, que já é um subproduto desse fluido. O fluido vital, que também é um subproduto do fluido universal, é o fluido, também conhecido como um fluido animal, é um fluido que anima os seres vivos. Desse fluido cósmico, desse fluido universal, vamos tentar primar pela terminologia, tá? Desse fluido universal, nós temos dois tipos de subprodutos, de onde vão derivar todos os outros tipos de fluido. Nós temos uns no estado de eterização ou imponderabilidade e outros no estado de materialização ou ponderabilidade. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz também traz que com esse fluido nós temos a cocriação. A cocriação num plano maior, feita pelos espíritos de primeira ordem, que são aqueles espíritos evoluídos, espíritos puros. Os anjos que trabalham em nome de Deus, se a gente puder
tornar mais fácil para vocês entenderem, para quem não tem um aprofundamento da doutrina, e a gente vai falar das ordens dos espíritos lá para frente, mas de imediato quero que vocês entendam isso. São os espíritos puros. Eles trabalham na cocriação maior, na cocriação de planetas, de universos, de sistemas, através desse fluido cósmico, subproduto do fluido universal. E existe a cocriação num plano menor. Os umbrais, eles são cocriados através da nossa força do pensamento com esse fluido também. Ou seja, nós também cocriamos com esse fluido divino, com esse fluido universal. É interessante trazer para essa temática da mediunidade o aspecto seguinte. O médium que está começando a trabalhar, começando a sentir a presença desses fluidos, quando você normalmente estiver passando mal, não sei se vocês recordam da aula passada, e se não recordam, vão assistir o outro vídeo, a aula anterior, onde a gente fala que, num primeiro momento, na hora da ostensividade, o fluido da entidade que vai lhe dar comunicação, ao qual você vai dar comunicação, ela lhe envolve. E você sente, nesse primeiro momento, a dor que o espírito está sentindo. Então, é interessante para um médium que ele analise e comece a sentir melhor os fluidos à sua volta. Numa mediúnica, antes de tentar dar a passividade, a ostensividade, qual é o tipo de fluido que está te envolvendo? É um fluido mais pesado? É um fluido mais benéfico? Quais órgãos no seu corpo se sentem mais sensibilizados com a presença desse fluido? É um primeiro trabalho de desenvolvimento mediúnico, para só em seguida você iniciar a comunicação. Até porque, quando você estiver na rua e em certos ambientes, você também deve procurar sentir que tipo de fluidos estão naquele ambiente, como uma forma de se proteger. Por isso a gente trouxe essa temática dos fluidos. Eu espero ter conseguido distinguir num tempo razoável, porque fluido é matéria para um seminário inteiro. Ótimo, Sueli. É isso. Raimundo, você tem alguma consideração para fazer sobre essa pergunta? Sobre o que é o fluido, a diferença, né? Entre o fluido cósmico universal e o fluido vital. Conforme Sueli narrou aí na pergunta 27, no final da pergunta diz assim, ó, esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, o fluido cósmico universal ele é a base de tudo. Tudo provém dele, né? Inclusive o fluido vital, que é o fluido que anima todos os seres vivos. Né? Quando o corpo morre, o fluido vital também é dispersado pela natureza, também é disperso. Né? E só ele falou uma coisa interessante aí, da questão do médium sentir, né, esse fluido. Todo médium, todo ele, sem exceção, ele tem que ter uma qualidade chamada sensibilidade, sensitividade. Ele tem que ser sensitivo. Então, uns têm mais sensibilidade, outros têm menos. Né? Uns têm mais capacidade de sentir o espírito, se está sofrendo, se não está, se sente dor, se sente alegria, tristeza, raiva. Já outros não têm essa sensibilidade tão acentuada. Então, quanto mais sensibilidade o médium tem, mais ele vai sentir a presença do espírito e aquilo que o espírito está transmitindo. Né? E o espírito une o seu fluido vital com o do médium, né? E esse acasalamento de fluidos é que dá condições para que o médium possa transmitir aquilo que o espírito está sentindo e aquilo que ele está querendo dizer. Né? Isso ele sabe perfeitamente disso, né? E os cristãos também eles são. E Liliane também, que são médios de psicofônico, eu não sou médico de psicofônico, mas a literatura espírita, né, do espírito e outra literatura, mostra claramente que é assim. Então, você é médico, você está sentindo essas questões,
Então, primeira coisa, você tem que procurar uma casa espírita, porque é quem trabalha com essas questões, né? Se você for para qualquer outra denominação religiosa, não vai ser fácil para você, né? Mas procure uma casa espírita que possa lhe orientar, né, nesse quesito, né? E fazer com que você desperte, porque você pediu para chegar aqui como médico. Então aguente e não reclame, né? É isso aí. Muito bom, Raimundão. Vale lembrar essa bronca aí, né? Você pediu, agora aguenta. Bom, a gente pode assimilar o fluido vital ao sangue humano, né? Que anima o nosso corpo, representa muito isso, né? O fluido vital. Bom, Cristóvão, próxima pergunta para você. Os fluidos viciados pelas emanações dos maus espíritos podem se depurar quando eles se afastam? Vejamos bem. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em direta, né, com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Sim, né? Os fluidos viciados pelas emanações dos maus podem se depurar quando estes se afastam, mas o perispírito estará sempre impregnado de maus fluidos, quanto o próprio espírito não se modifica. Isso quer dizer, meus irmãos, que muitas vezes, né, principalmente nas tarefas de aplicação dos passes, se faz ali uma varredura, né, no perispírito dos nossos irmãos que ali vão em busca dos seus alívios, dos seus consolos. Mas isso também não quer dizer que será 100%, porque muitas vezes esses fluidos ficam registrados no perispírito. E só vem ser realizada essa renovação total quando a gente assim permite, através de uma reforma íntima, moral, sincera, desfazendo dos pensamentos aquilo que ainda tanto nos atrasa na nossa caminhada. Muitas vezes esses fluidos ficam tão intensos, né? Já aquela densidade, como nosso irmão Raimundo e Sueli frisou, quem tem a sensibilidade mais delicada são os primeiros a adoecer, porque o corpo físico não aguenta a intensidade desses fluidos. Eles causam uma verdadeira desordem no nosso organismo. E, automaticamente, começam a surgir as doenças. Por isso, precisamos ter cuidado, porque o pensamento atrai demais. E, muitas vezes, culpamos, né, que só é os nossos irmãos equivocados que nos sujas com esses fluidos menos dignos, né, na nossa atmosfera. Então, por isso, meus irmãos, a gente possa buscar através de estudo, através da renúncia, do sacrifício, que isso seja o motivo de a gente ir aos poucos se purificando. Liliana, é com você. Muito bom, Cristóvão. Vale lembrar também que para a gente depurar e melhorar a qualidade dos nossos fluidos, através da prece, através de uma leitura edificante e também no recebimento dos passes mediúnicos, né? Onde há essa troca de fluidos dos bons espíritos através do passe magnético, né? Que muitas vezes nos levanta, nos dá uma energia, a gente sente, né, essa mudança através do passe. Raimundo, você tem alguma consideração para fazer sobre esse tema? Isso é muito interessante o Crisóstomo falou, né? Questão da reforma moral. Porque os pontos
vamos dizer assim, que facilitam esses fluidos que nos adoecem, está justamente na nossa capacidade de não perdoar, de guardar mágoa, né? De ser malicioso, né? De ter todos aqueles defeitos da alma que abrem um verdadeiro leque para que esses fluidos se alojem no nosso perispírito, né? Quando vem naturalmente de espíritos ainda equivocados, né? Por isso que a reforma moral é tão importante para todo mundo, não é só para o médium não, para todo mundo, né? E principalmente para o médium, né? Porque ele está em contato direto com essa realidade extrafísica, né? Extrafísica. Então, o que é que o médium deve fazer para evitar isso aí, né? É justamente trabalhar seus sentimentos, praticar o bem, praticar o amor, o perdão, né? Crer em Deus acima de tudo, né? Não achar que ele é potencialmente mais forte do que tudo e capaz de suportar tudo e controlar tudo, porque não é. Não é. Né? Coloquemos primeiramente em Deus a nossa confiança, né? E os espíritos benfeitores que vão aqui nos ajudar. Então, muitas vezes a pessoa vai para o centro espírita, toma passe e está carregado, muito carregado. Aí vai um médium e dá o passe, e aquela pessoa sente como se um peso, algo que estivesse sobre suas costas e de repente aquilo sai. Porque são justamente os fluidos deletérios que ficaram impregnados nele, e o passe tem essa possibilidade de descarregar. Mas se a pessoa sai do mesmo jeito que é, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, vai pegar novamente. É como aquela história que Jesus diz no Evangelho, que o Espírito sai, não gostou do lado de fora, volta com mais 7. Né? Então, por isso que é tão importante a renovação moral de cada pessoa para melhorar a sua conexão com os fluidos. Né? E o que a gente quer? A gente quer uma conexão com os fluidos purificados, né? Que nos deixe bem, que nos deixe em paz, que nos deixe feliz, equilibrado, harmonioso. Mas para isso a gente tem que construir o que? Isso dentro da gente. Né? E aí a gente vai se casar, vai unir os nossos fluidos com os fluidos daqueles seres que já estão mais ascensionados do que nós. Né? Então esse é o recado. Modifique-se, né? Faça a sua reforma. Obrigada, Raimundão. Bom, Suelen, a próxima pergunta é para você. Todos possuímos a mesma quantidade de fluido vital? Essa pergunta é muito interessante. E ela explica por que a gente recebe passe nos centros, e ela explica outras condutas que nossos pais, nossos avós faziam e que a gente acha que é só um costume. Olha, a questão 70 do Livro dos Espíritos, ela informa que todos os nossos órgãos estão repletos de fluido vital. Nós, quando vamos reencarnar, de acordo com a nossa trajetória de vida, o nosso projeto de vida, quanto tempo a gente precisa ficar aqui encarnado para executar nossa missão, a gente recebe uma quantidade X de fluido. Até os 80 anos. E aí, nós podemos tanto desgastar mais rapidamente esses fluidos através das viciações, do cigarro, do álcool, né? Como a gente pode também prorrogar e receber mais fluido, como um abono. Chico recebeu mais fluido. Chico deveria ter desencarnado um pouquinho antes, mas como a missão dele estava sendo tão proveitosa para ele e para todos à sua volta, ele recebeu um pouco mais. E durou mais tempo, para nossa alegria. Então, primeiro é de se entender que todos nós recebemos uma quantidade X de fluido. E que a gente pode, através dos vícios, desgastar mais esses fluidos. Também pode prorrogar, né? A maioria de nós desgasta. Mas também tem outras conexões que a gente pode fazer. Por exemplo, a possibilidade de doação de fluido de uma pessoa para outra. O passe magnético é uma doação de fluido. O fluido magnético é um fluido vital. Então, nós também podemos receber. Nós recebemos esse fluido também através das orações, através dos nossos chakras. Nós podemos receber esse fluido nas orações. Orar antes de se alimentar, das refeições, agradecendo aquele alimento que nós comemos no dia a dia, ele possui uma quantidade X de fluido vital.
Quanto mais tempo ele passa congelado, quanto mais ele for manipulado, mais ele perde fluido vital. Então, se eu como uma fruta do pé, se eu como algo mais natural, ele está dotado de fluido vital. E se na hora de comer, antes de comer, eu agradeço a Deus, ou eu como aquela comida em que a cozinheira, com a alegria de viver, com aquela alegria de estar cozinhando, ela vai cozinhando e vai agradecendo a Deus, e vai abençoando aquele alimento, ela está nutrindo aquele alimento de mais fluido, que nós nos beneficiamos. Olha que interessante. Os idosos gostam da companhia de pessoas mais jovens, que estão cheias de fluido vital e que na companhia, no diálogo, na troca, também trocam fluido vital. O sexo é uma troca de fluido vital quando é feito com amor entre os companheiros, entre os casais. Quando um está mais depauperado de fluido, na hora da relação, há uma troca, uma simbiose ali entre eles, para restabelecer a energia um do outro. Olha que coisa linda. Então, o fluido vital ele tem um grande papel na nossa vida e ele pode ser muito bem aproveitado, prolongando a nossa existência. Da mesma forma, em outros pontos. Por exemplo, com o suicídio. Se nós recebemos uma carga de fluido vital para 80 anos e cometemos suicídio aos 50, nós ainda temos 30 anos de fluido vital. Esse fluido vai ficar ali conosco e precisa ser desgastado nesse período, que vamos ficar ainda conscientes lá no plano espiritual, vamos sentir muitas vezes as dores da matéria em decorrência do acúmulo desse fluido. Por quê? Nós cometemos um ato contra o nosso corpo material, mas nós não deixamos de existir. Claro, há merecimento, há misericórdia, que são ponderados nesse processo. Há vários livros que tratam do assunto, inclusive Céu e Inferno, se vocês puderem ler lá. Ele traz algumas histórias sobre isso e uma análise melhor desse fluido e dessa situação, que a gente não vai poder prolongar aqui, mas a gente já abarcou bastante, vocês já entenderam que nós temos uma carga distinta de fluido vital e que ele pode ser tanto ampliado como ele pode ser diminuído pela nossa incúria. Liliana. Muito bom, Suelen. Cristóvão, você gostaria de fazer alguma consideração sobre isso? Sobre a quantidade que possuímos de fluidos? Só para dar uma pincelada, como se diz no popular, mas querendo dizer que Sueli desempenhou muito bem a resposta. Me fez lembrar a importância do fluido na alimentação. Eu faço parte de uma tarefa chamada Sopão, e lá é de costume as pessoas chegarem, colocar as mãos sobre os grandes tachos de sopa e ali fazer uma prece e emitir os seus fluidos. E isso, quantos e quantos benefícios não é ali concedido e que chega a nossos irmãos em situações de ruas, nossos irmãos em comunidade, como eles agradecem. Quer dizer, circulando o fluido, sendo distribuído de tantas formas. E esses fluidos é a natureza que nós necessitamos para nos manter o equilíbrio orgânico, psíquico, muitas vezes. É isso. Muito bom, Cristóvão. Mas eu continuo com você ainda. A próxima pergunta é para você. Como podemos entender sobre os fluidos nos ambientes? Essa pergunta, até quem não é espírita precisa ouvir e entender. Nós que estamos dentro da doutrina, que viemos com essa condição mediúnica mais ostensiva, né? Uma sensibilidade mais apurada. Quantos e quantos ambientes a gente chega e nos sente aquele impacto pesado que quando nos pega,
desprotegido, a gente chega bom e sai muito ruim de tantos ambientes. Quantas vezes isso não já aconteceu com você, Raimundo, com você, Sueli, com você, Liliana? A gente escuta tanto falar nisso, e aí quando a gente chega na casa espírita, o ambiente muito bem estruturado, onde os fluidos estão ali, fazendo com que a atmosfera nos traga o bom repouso na mente. Muitas vezes, nas palestras públicas, os nossos irmãos benfeitores, eles fazem um verdadeiro trabalho, muitas vezes purificador, de todas aquelas pessoas que estão ali presentes nas palestras, transmitindo as emanações fluídicas com as suas fórmulas medicamentosas e aquelas que têm a harmonização musical. Nossa, quantas bênçãos! A gente não fica ali sentindo. Que benção é, meus irmãos, de ser médium, quando os nossos irmãos benfeitores nos chegam e eles trazem esse fluido consolador, diferente. Quando os nossos irmãos equivocados nos chegam, eles trazem de forma bem diferente disso que eu acabei de falar. Ele nos traz muitos mal-estar, muitas vezes doente, não tem nem a intenção de transmitir essas impressões fluídicas, que muitas vezes tanto nos machuca como tanto nos adoece. Agora vamos nos direcionar ao nosso ambiente, que nós chamamos de lar. Quantas vezes, meus irmãos, os nossos irmãos amigos nos chegam, nos orientando, dizendo que precisamos fazer uma limpeza, a gente corre para pegar uma vassoura. Porque, no primeiro momento, entendemos que é para varrer a casa, é para espanar. Não, meus irmãos. Precisamos fazer uma limpeza fluídica. E só através da prece, da oração, da fé, como disse meu irmão Raimundo, é que a gente consegue, ao lado desses irmãos que tanto faz por nós, que a gente começa a aliviar o nosso ambiente, que muitas vezes, desde quando iniciamos o dia, acordando, já sentimos a intensidade densa dessas energias. E aí a gente necessita estar vigilante, porque se assim sentimos, precisamos fazer algo para melhorar. E aí a gente roga a Jesus que nos envie pelo acréscimo da graça e da misericórdia os frutos renovadores, para que o nosso lar se mantenha purificado de bons frutos. Liliana, é com você. Muito bom, Cristóvão. Suelen, com você. A próxima pergunta. Qual a ligação entre o fluido vital e o perispírito? Tá. O fluido vital, como a gente viu, é um subproduto do fluido universal. Ele anima tudo que tem vida, tá? O perispírito, ele é um corpo. Ele possui um fluido também, chamado de fluido perispirítico. Ele é formado de matéria, tá? Matéria quintessenciada. É uma matéria mais leve, mais suave, mas o perispírito é matéria. É tanto que a parte mais densa, mais condensada dele é o nosso sistema nervoso. É a parte em que a conexão entre o nosso corpo físico, esse corpo que vocês estão vendo, vocês não veem seu perispírito. Pode ser médico, pode ter médico que veja, mas via de regra, quem não tem uma ostensividade, ele não vê o perispírito. Mas você vê seu corpo material. Todos nós
precisamos possuir o perispírito. Vamos ter uma aula só sobre esse perispírito, só sobre isso, porque é muita coisa para ser estudada. Mas o fluido vital, ele anima, tá? Ele é fluido. O perispírito é um corpo, embora ele possua o fluido perispiritual, que é feito com essa matéria quintessenciada. Então, são coisas distintas, mas o perispírito, os órgãos do corpo físico, estão todos animados pelo fluido vital. Todos nós possuímos os dois. Muito bom, Sueli. Raimundão, você tem algum comentário para fazer sobre isso? Qual a ligação? Não, eu teria um comentário para fazer, sim. A questão do quem tem mais fluido, quem tem menos fluido, né? Você lembra daquele caso de Jesus com a mulher hemorroísta? Que ela toca das vestes dele e ele diz: de mim senti sair virtude. Ele tinha tanto fluido e a fé dela puxou o fluido de Jesus. Diz que Chico, até 50 metros dele, assim, as pessoas sentiam, né? O fluido do Chico. É interessante, né? E essa questão do lar, aí o Crisóstomo disse tudo, né? Preserve seu lar. Ele disse tudo aí. Ele deu o mapa da mina. Deu o mapa da mina, né? Então, essa questão do fluido, como o Sueli disse, é muito, muito complexo. Tem estudo para muita coisa aí, né? Porque a gente está tratando de algo que diz respeito à base da vida, onde de tudo provém, é do fluido. O fluido cósmico universal, que modificado vai transformar em várias coisas. Né? Inclusive, a matéria existe por causa desse fluido cósmico universal. Né? Então, é isso aí, Eliane. Eu teria mais coisas para dizer, mas agora me fugiu. Ótimo, Raimundão, tudo bem. Bom, gente, terminaram as nossas questões. Cristóvão, se você tiver alguma consideração para fazer, é agora, sobre fluido vital e o perispírito. Meus irmãos, a força maior que nos envolve é o fluido. Ele cósmico, ele universal, nos envolve o tempo todo de uma forma positiva ou negativa, animando o corpo, os refúgios, nos traz uma melhor condição ao nosso perispírito. Porque primeiro necessita o perispírito desse fluido que nos fortalece. E o demais vai reanimando o corpo. E a graça de Deus está sobre nós, porque existe essa força maior nos contemplando a vida dia após dia. Liliana, é com você. Muito bom, Cristóvão. Bom, gente, é isso. Imaginem o fluido vital como algo que possuímos, algo que recebemos e algo que doamos. E a qualidade desse fluido depende muito do nosso estado emocional, do que a gente busca e dos nossos atos. Nosso programa chega ao fim. Agradeço a todos que assistem e que compartilham e se inscrevam no nosso canal. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo sábado. Até mais. Até logo, até outro dia, até outro dia.